Diante desse cenário, eu vou começar com o Armando dessa vez, inclusive de abandono desses imóveis, benefícios para parlamentares devem ser revistos, Armando? São duas perguntas interessantíssimas. Em primeiro lugar, pelo que você falou agora, verbalizou, os prédios foram entregues em 73, nós estamos falando de 50 anos. Né? Nós temos uma quantidade inferior de apartamentos funcionais ao de deputados federais. Né? Temos muito mais deputados, são 513 para 400 e poucos. É um desleixo da União, do Estado, dos municípios, com as coisas públicas, né? Com a res pública, com a coisa. Não se faz manutenção, está lá julgado, isso está gerando manutenção, custo, simplesmente fechado ele já gera custo, né? Paga imposto, etc. E eu entendo que o deputado federal, como qualquer outro funcionário, deveria ele custear a sua casa. Então isso deveria ser vendido, né? Deveria ser leiloado, e esse dinheiro ser revertido à União para outras coisas em prol da própria sociedade. Agora, você custear apartamento funcional, entendo isso um descaso. Não há necessidade, estamos em 2023. Antigamente, o deslocamento dessas pessoas era muito mais difícil. Capital, em 1960, quando ela foi entregue ao povo, nós falávamos de uma linha aérea, era algo muito distante. Hoje as distâncias estão bem menores, as pessoas viajam com grande facilidade. Então, você manter um apartamento funcional às custas do governo federal, entendo desnecessário. Que cada deputado pague o seu, cada senador pague o seu. Qualquer funcionário público faz isso. Por que nós vamos custear esses apartamentos? Que alguns deles estão fechados e gerando manutenção. Então, respondendo as duas perguntas, entendo isso um descalabro, isso deveria ser findado, esse dinheiro revertido aos cofres do governo. E um segundo absurdo, esse potencial, esse colosso jogado, né, com trincas, o prédio desmanchando e não é feito manutenção. Entendo que a venda e esse dinheiro ser revertido para nós seria uma ideia maravilhosa. Agora, nós custearmos a casa dos senhores deputados, dos senhores senadores, eu não concordo. Muito bem, Alessandro. Acho que tem duas dimensões que a gente pode separar. A primeira, logicamente, tem a ver com a gestão pública, ou seja, tem imóveis funcionais que são imóveis públicos, você tem que ter um cuidado, você tem uma zeladoria com relação a esses imóveis e você, por óbvio, você não pode deixar esses imóveis sucateados, com trinca e viga, coisa do gênero, ou seja, algo aconteceu aí. Há um erro de gestão, então, portanto, é importante que a administração pública cuide disso, se houve omissão por parte do poder público, etc., e também que se cuide, que se responsabilize. Por outro lado, tem a questão, vamos vender esses imóveis, será que eles são pertinentes? Lá atrás, esses imóveis foram importantes, vale lembrar, lá atrás, funda-se Brasília, quando se traz as pessoas do Rio de Janeiro, né, o funcionalismo público, para Brasília, esses imóveis foram importantes. Portanto, eles não são imóveis desimportantes em si. Né? Talvez hoje, como foi dito aqui, fosse interessante vender esses imóveis e reverter dinheiro público e cada um pagasse o seu. Mas eu tomaria só um cuidado. Né? Existe toda uma discussão antiga, e essa discussão veio lá da década de 20 do século passado, sobre parlamentares, regalias parlamentares, ver o parlamentar como alguém que tem cheio de benefícios, muitos funcionários, né, auxílio não sei da quanta, passagens aéreas e coisas do gênero. Um cuidado só nessa discussão, porque tem muito preconceito e muito discurso de ódio, olha só, contra político com relação a isso. E esse discurso, em última instância, é um discurso contra a política. Esse é o meu problema maior. Eu acho que parlamentar, se nós começarmos a falar que parlamentar não tem direito a nada, a pergunta é, quem vai ser parlamentar nesse país? Ou seja, uma pessoa que milita numa periferia de uma cidade, é eleita, ela não tem recurso, ela não tem casa, ela tem um salário, às vezes, muito baixo, e ela precisa de uma estrutura para fazer política. Por isso que eu falei, essa foi uma discussão antiga. Alguns diziam que, olha, parlamentar de verdade não tinha nem que ter salário. Se ele gosta mesmo do país, ele vai lá e se dedica sozinho, não precisa receber nada. Aí seria o parlamentar rico, né? Parlamentar milionário. Ô, Alessandro, perfeito.
Alessandro, é importante esse ponto que você traz agora, eu acho que é para a nossa reflexão, porque isso é importante para a nossa democracia, mas você não acha que essa crítica do brasileiro é uma grande mistura aos privilégios que nós tivemos, e aí não só os políticos, parlamentares, pessoas do judiciário, alguns funcionários públicos, e assim privilégios que vão se acumulando e a gente agora vai revertendo, né? Eu vou lembrar aqui um outro privilégio que a gente teve até muito recentemente, que são filhas de militares, se não casassem, tinham salário, e assim vão, se acumulando os privilégios. Não acha que é uma crítica, na verdade, uma mistura a tudo isso? Eu acho que numa sociedade... Aliás, para não dizer que eu citei nenhum livro hoje, eu vou citar Alex de Tocqueville, né? Democracia na América. Ele vai falar exatamente, ele fala, olha, na democracia moderna, né? O Alex de Tocqueville escreve esse livro, A Democracia na América, em 1831, ele vai falar, olha, na democracia moderna, ninguém acredita que quem está no poder, não importa se é um concursado, um burocrata, um juiz, um promotor ou um político, acredita que aquele cara está ali de maneira legítima totalmente. Particularmente se a população é pobre. Particularmente se você tem um país desigual. Quanto mais desigual o país, pior é. Esse é um problema fundamental. Então, esse discurso que vai em cima desses privilégios, e eu acho que tem privilégios sim, Lu, tem coisas que são absurdas. A gente tem que analisar uma por uma. Então, por exemplo, acho que licença-prêmio, servidor público fica 3 meses, né, fora do serviço, recebendo a sua remuneração, acho um privilégio, acho excessivo. Pessoas que ganham acima do teto constitucional, mais do que um ministro do Supremo, é um absurdo completo. Eu diria que é causa para uma Revolução Francesa no Brasil. Então, nós temos esses privilégios e eles escancaram mais a desigualdade completa na sociedade. Porque esses privilégios não são simplesmente privilégios que a pessoa consegue perante o Estado, mas ele também utiliza esses privilégios enquanto posição social na sociedade. Então você vai ver as carteiradas, membros de poder que dão carteirada para passar não sei aonde, que não quer usar máscara durante a pandemia dizendo que é desembargador, coisas do gênero. Então, acho que o problema fundamental está aí, identificar quais são os privilégios. Esse discurso, ele é muito, como é que eu posso dizer, Lu? Ele chama a atenção da população. Sim. Então, quando eu começo a falar que o juiz está ganhando muito e o cara está desempregado lá na periferia, o cara fala a verdade. Mas a gente tem que tomar um cuidadinho para não descambar esta crítica, que é verdadeira e é real, para não descambar naqueles políticos que dizem eu não sou político, eu sou gestor. Aí aparece o milionário com o jatinho dele, não é isso? A gente já conhece a história. Olha, eu pego o meu próprio jato, eu não uso dinheiro público. Então, bom, virou uma plutocracia. Então é só fazer esse corte. Mas eu sou um crítico, assim, ferrenho com relação a pensões militares, de filhas de militares que são solteiras, etc. Mas só uma observação que eu reconheço também que havia uma legislação no passado que garantiu isso, tá? Hoje o que me parece mais problemático são as fraudes. São pessoas que não casam ou fingem que não casaram. Esse me parece um problema fundamental hoje com relação a esse caso. Bom, fraudes é o que a gente mais tem no Brasil em relação, acho que a todos os casos. Vamos lá. Hélio, te ouvir então sobre esse apartamento. O problema está posto, né, Hélio? Porque a gente tem... os apartamentos estão se deteriorando, são nossos, fazem parte do Estado, a Câmara deveria fazer alguma coisa. Nesse caso aí a gente está falando da Câmara dos Deputados, são apartamentos funcionais. E a gente está perdendo dinheiro e a gente gasta dinheiro ali na manutenção de algo que não está sendo usado. Tipo, qual é a saída para esse problema? Bom, saída tem menos intervenção estatal, mas o Alessandro comentou um livro excelente, que é o Democracia na América, do Tocqueville, e o Tocqueville, quando chegou nos Estados Unidos e viu como operava a participação do povo, ele ficou chocado. Ele viu que a participação era local e presente de uma grande quantidade de pessoas e não simplesmente escolher alguns poucos representantes que vão para um lugar distante. Aquilo não existia na Europa, ele ficou absolutamente embasbacado com a grande participação popular em assuntos do dia a dia e resolvidos localmente, nunca delegados a um lugar distante, que é exatamente o contrário do que a gente tem no Brasil. Vai tudo para Brasília, lá tem uma opção de coisa que acontece que a gente está distante, não tem muito controle, né? Poucas pessoas com muitos privilégios. E aí a gente vê isso que acontece no Brasil. O Brasil é um dos países mais caros, eu não tenho dado aqui, mas basta procurar que vocês vão achar, de custo por parlamentar. Se eu não me engano, a gente está entre os 5 do mundo, 5 mais altos. É absolutamente
fora de propósito, principalmente levando em conta a renda do brasileiro. Isso eu estou falando em termos absolutos. Imagina, então, comparado com a renda per capita do brasileiro. Né? A questão, o resto dos pontos, né, que o Alessandro comentou, que o Tardelli comentou, falha de gestão pública para manutenção do patrimônio público. E por que hoje, né, o Armando também falou sobre isso, por que hoje, depois de muitas décadas da fundação de Brasília, quando poderia haver alguma lógica em você ter um apartamento, você ainda tem 400 e não sei quantos apartamentos para abrigar, né, apartamentos de 250 metros quadrados, para abrigar parlamentares, deputados. Não faz sentido. A discussão sobre se deve ter algum auxílio ou não, eu deixo para depois, mas apenas para dizer que faz muito mais sentido ter algum auxílio, se é para ter algum, né, que eu sou até contra, mas se é para ter algum, é melhor ter um auxílio, né, uma verba, do que você administrar edifícios, prédios públicos, ter que tomar conta de todo esse troço, que não é especialidade da Câmara, nem do Senado, nem nada disso. É óbvio que isso aí é feito por desperdício, é dinheiro da viúva, dinheiro do brasileiro, né, é o nosso dinheiro, né, e eles não ligam tanto para o nosso dinheiro como eles ligam para os deles, e para os deles está garantido. Bom, muito bem, eu estou achando aqui, estou pesquisando aqui o custo do parlamentar para o brasileiro. Tem aqui um ranking feito pela UNB, se eu não me engano, e um parlamentar, o gasto com cada congressista corresponde a 528 vezes a renda média dos brasileiros. E tem um ranking aqui colocando o Brasil, sim, lá no topo, mas eu vou checar os números. Tardelli. Isso é o nosso entulho corporativista, né? Não tem sentido esse mundo de apartamentos ser de propriedade pública, né? Não tem sentido algum. E é um mico, porque não se consegue privatizar. São apartamentos que devem estar muito deteriorados. Quem vai fazer essa avaliação, eu vou agora, assim, que é a percepção que a gente tem de 30 anos no serviço público. Quem vai fazer a avaliação do apartamento para ele ser privatizado, ele é um funcionário público que vai morrer de medo de sofrer um processo administrativo se avaliar abaixo daquilo que entenderam que ele poderia ter avaliado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chutar esse preço para cima e não vai vender. É a licitação, faz licitação. E não vai vender. Isso é uma das... Se isso se justificava, em 1973, nós tínhamos 13 anos ainda da fundação de Brasília, certo? Brasília era um grande acampamento. Hoje é injustificável. É injustificável ter o apartamento. Porque ele tem que contratar toda a estrutura do prédio, porque não é só o apartamento. É o zelador, é a faxineira, é o jardineiro. Ou eles são funcionários públicos de uma forma absolutamente maluca, assim, fora do esquadro do que é o funcionário da atividade fim do parlamento, eles vão ter que contratar uma empresa terceirizada para isso. Mas, meus amigos, me permita aqui mais uma interrupção, que é a seguinte: a gente está parecendo aquela discussão quando as pessoas falam, não, tem que melhorar a educação no Brasil. Tem que melhorar, a gente sabe que tem que melhorar, ninguém vai falar, tem que piorar. Mas o que fazer? Gente já tem, qual é a saída? Qual é o única caminho? saída é vender esse entulho desses imóveis todos, pelo preço que eles forem que se atingir. Esses imóveis devem estar muito comprometidos. Né? Esses aí sim, mas os outros 400, sei lá, 300 e tanto, talvez não. Devem ter imóveis, deve ter de tudo aí. Sabe? Ou fazer um programa de habitação com eles, dar essa moradia para quem não tem moradia. Né? O fato é o seguinte, eu concordo com ele numa coisa. Você vai pagar a moradia, que se dê olha, toma, paga o teu aluguel. Acho que o apartamento funcional, ele é menos pior, ele é menos ruim do que alguns benefícios. Por exemplo, eu me sinto agredido toda vez que eu estou com o meu carro parado no trânsito e passa um carro oficial com placa de bronze na faixa do ônibus, em excesso de velocidade, certo? Isso para mim, isso além de ser eu não consigo entender por que o contribuinte tem que pagar o deslocamento de Sua Excelência da casa até o local de trabalho. Isso para mim, eu vou morrer sem entender isso. E ainda tem apartamentos do Executivo e do Judiciário também. A gente está falando só da Câmara dos Deputados. Só da Câmara. Né? Então, eu já conversei com próceres que estavam chegando à aposentadoria e o desespero era perder o carro preto. Porque é uma delícia. Não existe código de trânsito para eles.
Deveria existir, né, Tardelli? Vamos combinar, porque quando eu vejo um agente público, um carro da polícia ou de, sei lá, de um agente público parado em cima da calçada, eu fico, como é que pode? Ele acha que pode parar em cima da calçada? Pode parar o trânsito? Aquelas placas de bronze são verdadeiros salvo-conduto. Você vai para onde você quiser com aquilo. Eu acho que não são anfíbios, senão eles vazariam o Oceano Atlântico com aqueles carros, né? O problema desse mundo de benefícios corporativistas que vão se dando, isso chega a causar espanto de todas as delegações estrangeiras que vêm ao Brasil e que por algum acidente chegam ao estacionamento do Congresso e falam, que mundo, quantos carros oficiais vocês têm aqui? Certo? Sim. Agora o Rio de Janeiro fez uma aquisição para carros oficiais no valor, salvo engano, de 250 mil a unidade. Sim. Pô, por favor, sabe? Por favor. A gente vai perdendo a vergonha. E perder essa vergonha que é o perigo. Alessandro que quer falar e depois do Alessandro a gente se despede. Vamos lá. Não, só para dizer que, olha, eu sempre brinquei que, membros do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, membros da burocracia do Ministério Público, procuradorias, deveriam ganhar um passe de ônibus quando entram no seu cargo, que é um privilégio, deveriam ter um passe de ônibus para circular na cidade. E é esse o direito que ele tem, que é o direito de qualquer trabalhador. Porque realmente é de um absurdo, tem alguns privilégios, um encastelamento dentro das estruturas estatais que é de um absurdo completo. E aí é importante a gente dizer, mais de 70%, 80% da estrutura da administração pública não é isso. Nós estamos falando da alta administração pública que tem esses, literalmente, vamos chamar de privilégios que deveriam acabar. E eu acho que deveria dar literalmente um passe de ônibus para essas pessoas, para eles sentirem na pele todos os dias o que é se locomover numa cidade tão disfuncional como são as cidades brasileiras. Sim, senão a gente ocorre no erro aqui de criminalizar todo o funcionalismo público, que é sempre muito ruim.